Olá, turma, tudo bem? Vamos falar sobre o torniquete, certo? Um equipamento bastante utilizado no controle de hemorragias, tá certo? Nos serviços de atendimento pré-hospitalar e resgate, tá? Então, nós temos o torniquete comercial, que, segundo os estudos, principalmente aqueles realizados em campos de guerra, campos de batalha, esse torniquete comercial, ele é mais eficiente no controle de hemorragia, certo? E é bem mais prático de estar aplicando ele, e aí isso favorece principalmente porque a partir do momento que você faz o controle e aplica, te dá mais liberdade de estar verificando os outros sistemas, como por exemplo as vias aéreas do paciente, a respiração, avaliando a circulação, o estado neurológico e assim por diante, tá ok? Então, para o controle de hemorragia, o torniquete comercial, ele é o quê? Mais eficiente e bem mais prático na sua aplicação, principalmente quando comparado ao torniquete improvisado. Para quem trabalha já no serviço na área, sabe da dificuldade que a gente tem de estar aplicando o torniquete improvisado e também, principalmente porque a gente percebe que mesmo aplicando o torniquete, o controle da hemorragia ela acaba que se tornando menos eficiente, certo? Então, já que a gente tem os torniquetes comerciais e eles são recomendações internacionais, principalmente para os serviços de atendimento pré-hospitalar e resgate, então vale a pena, por exemplo, o responsável técnico pelo serviço estar notificando e justificando a necessidade deste equipamento, tá certo? É uma recomendação, mas a gente sabe da realidade de todos os serviços de atendimento pré-hospitalar e resgate, daí não quer dizer que você vai deixar de estar utilizando esse dispositivo aqui improvisado, tudo bem? Bom, levando em consideração da eficiência e da aplicação do torniquete, certo? Então, quando a gente para o sangramento, a gente sabe que parou o sangramento, a gente consegue manter as hemácias elas são importantes para o transporte de oxigênio a nível de tecidos. Então, quando a gente tem um problema na oferta e no consumo de oxigênio a nível de tecidos, o paciente vai entrar em estado de choque. A chance de sobrevida dele diminui, ele evolui com mau prognóstico, tá certo? Então, no paciente politraumatizado, nenhum sangramento é menor e cada eritrócito ele conta para garantir a boa perfusão dos tecidos, tudo bem? Os algoritmos, os protocolos internacionais recomendam o uso do torniquete para o controle de hemorragia nas extremidades. Então, no caso do Stop the Bleed, ele é um protocolo que inicialmente ele recomenda o uso do torniquete, certo? Para fazer o controle de hemorragia nas extremidades. Se vocês forem dar uma olhada nos nossos vídeos aí na playlist, você vai perceber que lá a gente fala do algoritmo do PHTLS nona edição no controle de hemorragia, certo? E o PHTLS nona edição, ele fala justamente do quê? Que diante de uma hemorragia massiva, se faz o quê? A aplicação da pressão direta depois do curativo compressivo. Não resolveu o problema da hemorragia, a gente aplica o torniquete. Dá uma olhada lá no vídeo na nossa playlist, tá ok? Então vamos lá dar continuidade. Os torniquetes podem ser de internacionais e nacionais, tá? No caso, essa marca Desmodus TAPH, né? Da marca Desmodus, ele foi projetado e fabricado no Brasil. E aí ele segue todos os padrões internacionais na característica, tá certo? A gente vai falar de cada uma das características para poder conhecer melhor esse dispositivo, tá ok? Falando em padronização internacional, as cores também existe uma padronização. Por exemplo, o torniquete na cor laranja, ele foi criado para o uso em meio urbano. Então a equipe do SAMU, do Corpo de Bombeiro, tá certo? Das equipes de emergência geral, utilizam desse dispositivo na cor laranja justamente para destacar a importância do paciente, certo? E também a aplicação do torniquete. Então, quando a gente dá entrada com o paciente no hospital, certo?
e aí quando a equipe médica e de enfermagem observam que ali existe um torniquete, então essa equipe já vai saber da importância desse paciente, tá? Já o torniquete na cor preta foi criada para operadores, né, de segurança pública ou privada. Aqueles profissionais que atuam em campos de batalha, então o torniquete ele não pode estar evidente, então por isso foi feito na cor preta, tá? A cor azul ela é destinada exclusivamente para uso em treinamentos. Apesar dele ser de treino, um torniquete de treinamento, foi mantida as características técnicas, né, e o desempenho quando comparado aos outros torniquetes. Bora conhecer um pouquinho sobre o torniquete, as particularidades. Nessa parte aqui do torniquete da marca Desmodus, nós temos a fita de tração, né? Fita de tração com a barra de torção ou molinete, alguns chamam de gancho, nesse caso aqui a gente chama de gancho, e a argola, tá? Então nós temos a fita de tração com ganchos e argola. A fita ou ponteira laranja. Aqui nós temos a etiqueta, que é o local justamente onde a gente vai anotar o horário de aplicação, tá? Para quem tem dúvida, você pode colocar TK2145 nessa área, um exemplo, e aí vai indicar que o torniquete foi aplicado às 21h45. Aqui nós temos o passador, tá? É importante vocês conhecerem o passador e a fita. Lembra que o torniquete ele pode ser aplicado em forma de fita na vítima ou em forma de laço. Em forma de fita, certo? O que a gente vai fazer? Esta ponteira aqui, ela ainda não passou pelo passador. Então a gente pega ele, passa ao redor do braço, depois, né, passa a fita ou ponteira pelo passador. Aí você está aplicando o torniquete em forma de fita. Agora, se essa fita ou ponteira já tiver passado pelo passador, e aí você passar sobre o braço, o torniquete sobre o braço do paciente, aí sim você está aplicando o torniquete em forma de laço. Alguns chamam de argola também. Aqui nós temos a placa de estabilização, que fica abaixo da fita de tração, que dá mais estabilização, principalmente na hora que a gente vai girar essa arte, né? O molinete dá mais estabilização e acondicionamento melhor por volta do braço do paciente da vítima. Aqui nós temos o clipe de retenção, o local onde vai acondicionar a barra de torção. E no finalzinho a gente vai ouvir um clique, tá? Então esse clique de retenção ele fica justamente na parte lateral. Aqui nós temos a barra de torção. Então quando a gente vai girar a fita de tração, então gira até parar o sangramento, vamos clipar nessa região, tá? Então o clipe de retenção foi projetado para acondicionar a barra de torção. Então, quando a gente gira, acondiciona. No finalzinho, vamos ouvir um clique. Então, o clique indica que houve o travamento do dispositivo da barra. Okay? A forma de aplicação do torniquete pode ser em forma de fita ou em forma de laço. Então, se for em forma de fita, o que a gente vai fazer? Você vai passar o torniquete ao redor do membro e depois, né, a fita ponteira ou a ponteira laranja, você vai passar pelo passador, tá certo? Se for em forma de laço, já com a fita já passada pelo passador, você vai passar ao redor do membro. Então são as duas formas de estar aplicando o torniquete, ou em forma de fita ou em forma de laço. Tanto uma quanto a outra pode ser realizado a aplicação diretamente no paciente ou fazer uma autoaplicação na gente mesmo, porque a gente pode acabar se tornando vítima, certo? Então é importante saber fazer a autoaplicação. Então a gente precisa estar treinando todo o tempo, porque um dia ou outro, espero que não aconteça, mas se acontecer, a gente já vai estar preparado para o uso do torniquete, tá certo? Então aqui nós temos um sangramento massivo, foi aplicado um torniquete, certo? O princípio de aplicação, se você for utilizar o protocolo, qualquer protocolo no mundo,
o princípio é o que? Parar o sangramento. A preferência, você pode estar utilizando qualquer preferência, aqui a gente vai citar o Stop the Bleed e o PHTLS nona edição, certo? Então aqui nós temos uma ferida. Se você for utilizar o protocolo Stop the Bleed, né, que é parar o sangramento, você vai aplicar o torniquete de 2 a 3 polegadas acima da ferida, certo? E aí, que dá em torno de 5 a 7 centímetros, você vai girar até parar o sangramento. Se você for utilizar já o protocolo do PHTLS nona edição, certo? Você vai aplicar ao membro, ao nível da virilha ou axila, mais alto e apertado possível. Tá? Então, tanto um quanto o outro obedece o mesmo princípio, que é parar o sangramento. Tá? Então, a preferência fica com vocês, e aí o socorrista ele tem que ser, tem que ser inteligente, ele tem que ter aquela habilidade técnica e cognitiva para saber o que utilizar naquele momento, tá certo? Então, tanto um quanto o outro vai dar certo, o princípio é o mesmo, parar o sangramento. Depois que você aplica o torniquete, você vai puxar e ajustar a fita, tudo bem? E aí você vai prender com o sistema de ganchos e argola. Puxou, ajustou, vou fazer o giro. Esse giro você vai girar o bastão, a arte de torção, até parar o sangramento, tá? Então conforme você vai girando, vai parando o sangramento. Conforme você vai girando, para o sangramento, tudo bem? Então uma das formas de você estar avaliando se realmente bloqueou totalmente o fluxo sanguíneo para esta área da ferida é o que? Avaliando o pulso de extremidade, por exemplo. Tá? No caso de uma amputação traumática, não tem como você avaliar o pulso de extremidade. Então você vai girar até parar o sangramento ou até não ter mais como apertar ou girar esse dispositivo. Aí você vai acondicionar. Girou, parou o sangramento, então é a hora de quê? De clipar o bastão ou o molinete. Então você vai clipar na área do clipe no clipe de retenção, tá certo? O bastão. E aí no finalzinho você vai ouvir um clique. Então esse clique ele indica que houve o travamento do dispositivo. Então, geralmente quando a gente faz o clipe do bastão, a fita ela acaba sobrando. Então quando ela sobra, o que a gente vai fazer? Se sobrar a fita, após fixar a arte de torção, então você vai passar a sobra da fita por dentro do clipe de retenção, tá certo? Passou, e se continuar novamente sobrando, olha o que a gente vai fazer. Aquela sobra da fita a gente vai passar por trás, né, por dentro, né, você vai retornar por trás do bastão, e aí passe por dentro do clipe de retenção novamente, ok? Depois que você passar, então é a hora de quê? De você anotar o horário na etiqueta. Lembra que a etiqueta, que é o time, fica justamente na fita. Então você vai marcar o horário de aplicação do torniquete. Nós temos no mercado, além dos torniquetes nacionais, como é o caso do Desmodus, que a gente acabou de falar, nós temos o CAT, que é um torniquete internacional, tá certo? Torniquete de combate, também bastante utilizado. Nós temos o Soft W e também o Sun XT, que já utiliza o mecanismo de catraca, né? Mecanismo de tração com travamento automático. Tá? Conversão de torniquete, pessoal. O que seria a conversão de torniquete? É quando você aplica um torniquete e aí, durante sua avaliação, você percebe que não havia necessidade de aplicar aquele torniquete. Então é a hora de converter o torniquete para um outro tipo de curativo. Um curativo compressivo, por exemplo, um preenchimento de ferida, aí você realiza um curativo compressivo, se for o caso, tá? Ou uma pressão direta para controlar a hemorragia. Então, muitas das vezes, a gente acaba aqui aplicando o torniquete, né? E aí
esse torniquete naquele momento ele não era necessário, então a gente pode aplicar, fazer a conversão do torniquete. Bom, quando é que a gente não vai converter o torniquete de volta a um curativo? Que situações? Vamos lá. Presença de choque, quando o paciente está em estado de choque, classe 3 ou 4, pele fria pegajosa, baixa pressão, ele está fazendo hipotensão, tá certo? Então você não vai fazer a conversão do torniquete nesses pacientes. Quando o paciente tem amputação de membro completa, não converta. Quando a gente tem dificuldade de observar o sangramento e se aquele sangramento pode retornar novamente. Então, se você tem essa dificuldade, não faça a conversão do torniquete. Quando o torniquete é aplicado no local por mais de 6 horas, até mesmo porque se você for fazer a conversão do torniquete, vai haver a reperfusão sanguínea, e aí a gente sabe que dependendo da lesão, principalmente se ela for uma lesão extensa, e aí, por exemplo, uma extensão de lesão, um músculo que foi lesionado, que tem uma certa importância, a gente sabe que os músculos, por exemplo, têm mioglobina. A mioglobina ela é uma proteína que é nefrotóxica. Quando a gente retira o torniquete, aí há reperfusão sanguínea, essa mioglobina ela vai percorrer pela corrente sanguínea, vai lá para o rim. A gente sabe que o rim tem o sistema que faz o controle da pressão arterial, certo? E aí o paciente já está em estado de choque, a mioglobina ela vai causar injúria renal, o quadro de choque vai só piorar, certo? Além disso, quando a gente tem, por exemplo, uma lesão muscular bastante extensa, as células, a gente tem mais potássio dentro das células. Então esse potássio, ele cai na corrente sanguínea quando a gente retira o torniquete, existe, e devido ao retorno do fluxo sanguíneo, esse potássio pode ser, principalmente em excesso, ele pode gerar problemas cardíacos, o paciente pode entrar em parada cardiorrespiratória. Então, o torniquete ele tem que ser retirado no hospital de referência, monitorado. Então, se esse paciente tiver com torniquete no local por mais de 6 horas, não faça a conversão de torniquete. Então, você vai manter o torniquete no local, tá certo? Bom, a gente pode fazer também o uso do torniquete de extremidade controlando o sangramento em crianças. Tá? Então, por exemplo, em todas as crianças, pode usar o torniquete? Sim, exceto aquelas muito pequenas. Certo? Então, nós podemos utilizar o mesmo torniquete que você utiliza o torniquete no adulto, você pode estar utilizando o torniquete em todas as crianças, exceto aquelas muito pequenas, tudo bem? No caso de bebês ou crianças muito pequenas, a própria pressão direta ela já resolve o problema da hemorragia massiva. Então, se for um bebê ou criança muito pequena, faça a pressão direta, não aplique o torniquete. Tá certo, pessoal? Espero ter contribuído com alguma informação. Dúvidas, podem mandar aí no comentário. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Até mais.